Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu preciso falar uma história bem vergonhosa para você, mas é muito importante para que a didática flua e você compreenda com toda a magnitude que eu quero que você compreenda isso que eu vou te dizer. Então, eu vou te contar essa história de um erro brutal que eu fiz, um erro do qual, você é louco, me arrependo muito de ter feito, mas infelizmente eu fiz e hoje em dia serviu de um aprendizado bem significativo. Num belo dia, mas antes de tudo, né? Por que eu tô te contando essa história? Muitas vezes, muitos de vocês confundem a ideia de ter um título com a ideia de ter um rótulo. E vocês acham que é a mesma coisa. Vocês acham que a partir do momento que você se formar psicólogo, você tem esse título. E beleza, tecnicamente, segundo a convenção social, você tem o título de psicólogo. Mas para mim isso não é um título, para mim isso é só um rótulo. É só algo que alguém imprimiu e colocou em você. Porque o que é a faculdade? Para que ela serve? Ela é uma convenção social que visa materializar o conhecimento numa determinada área. Então, não adianta nada você passar 5 anos estudando psicologia sozinho, em casa, se você não tem um diploma. Por quê? Porque todo mundo confia e tem fé de que uma faculdade que vai te passar, com uma faculdade te passando esses conteúdos, você vai verdadeiramente aprender. E se todo mundo confia e tem fé que você precisa da faculdade para que você aprenda, então é natural que se tiver algo que só a faculdade pode te dar e esse algo evidenciar que você fez aqueles 5 anos, logo você sabe. Então é uma convenção social de que você é psicólogo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a pessoa ela empurra com a barriga por 5 anos. Eu lembro quando eu comecei a estudar psicologia, e aí eu percebi que apesar de ter entrado há pouco tempo, alguns raciocínios que para mim eram muito basais e muito óbvios, para muitas pessoas não eram. Só que não para muitas pessoas que estavam entrando ali a recém, para muitas pessoas que já estavam ali há 1 ou 2 anos. Ou seja, e aí as pessoas falam, né, poxa, mas só depois do segundo ano que começa a faculdade, por isso, então, a partir do terceiro ano tudo mudaria. Eu sinceramente discordo. Mas é outra convenção social, né? É outra coisa que as pessoas se esforçam para acreditar. Por que eu tô falando o que eu tô falando e qual que é a utilidade do que eu tô falando? Basicamente, eu tô dizendo isso porque a partir do momento que existe uma convenção social de que você é algo, você tem a falsa percepção de que você tem um título, sendo que na verdade apenas te rotularam como aquilo, porque o ser humano ele precisa disso, ele precisa da capacidade de uma organização. Se eu, Júlio, preciso de um profissional, um cara profissional, não um profissional no sentido profissional de tal área, profissional no sentido de qualidade mesmo, qualitativo, profissional, adjetivo profissional. Se eu preciso de um profissional em saúde mental, uma pessoa boa, uma pessoa braba mesmo, em quem que eu vou confiar? Em alguém que tem como me provar, olha, isso aqui você só consegue com 5 anos de faculdade e eu tenho isso, vulgo um diploma, ou em alguém que fala, eu juro que eu estudei por 5 anos. Tudo que ele sabe eu também sei, eu juro, eu juro. Não, não, sério mesmo, eu sei. É óbvio que no cara que estudou há 5 anos. Essa convenção social ela é uma convenção social que faz sentido. Só que se eu preciso ter medo de alguém, de quem eu vou ter mais medo? De um cara que levanta a mão e fala, eu juro que eu sou lutador? De um cara que levanta a mão e fala, eu estou em tal evento, eu luto em tal evento, e ele te mostra, tipo assim, não, realmente, eu tenho isso aqui, ó, esse documento aqui, ele me prova que eu tenho, ele mostra o contrato, vai, eu tenho um contrato de que eu estou em tal evento, ou um cara que você viu sendo campeão do UFC? Eu não preciso nem falar, né? Você viu o cara, você viu o John Jones, por exemplo. Você viu quão sanguinário ele é, quão periculoso ele é. Você não vai ter uma confiança em sair na mão com ele. Então, você tá entendendo aqui a diferença de um título para um rótulo. Você tá entendendo a diferença de como um rótulo, ele não evidencia nada. Ele gera uma expectativa. O rótulo é a expectativa. O título é uma evidência. O rótulo, ele é colocado por alguém geralmente ou inferior ou igual a você. Então, o teu mestre, ele não impõe rótulos em você. Pelo menos um bom mestre não faria, né? Eu conheci bons mestres na minha vida, eles nunca fizeram isso. Ele não coloca rótulos em você, ele te dá títulos. Agora, o teu amigo do bar, ele dá um rótulo pra você. Ele chega pra você e fala, ô, aquele cara ali é mó brabo, mano. Bom de porrada que tá louco. Esse cara aí é bom de porrada. É um rótulo, não tem uma evidência, não tem nenhum parâmetro. E eu vou além, tá? Nada até hoje me deu tanta sensação de dever cumprido e, cara, fiz o que eu fiz e fiz bem feito, como o momento em que eu tava preso num ringue com um maluco, eu dei uma sequência de socos e o juiz fez assim, ó.
acabou a luta. Aquilo ali é um título. Aquilo ali é um momento onde, pô, peraí. Isso aqui, ó, acaba sendo muito mais do que um mero rótulo, entendeu? Ninguém me rotulou como campeão, eu não sou campeão, eu não saio na rua por aí falando que eu sou campeão de boxe. Não, por quê? Porque o título ele é alugado. Ele é alugado não porque ele não vale tanto, mas justamente pelo tanto que ele vale, você não pode se sustentar. Eu não posso te rotular com um título, te rotular como campeão, porque se eu te rotulo como campeão, eu tô assumindo que você mantém aquele padrão de habilidade. Então não é. O título ele é alugado. A mesma coisa acontece com o namoro. O bom namorado, ele entende que o namoro não é um rótulo. Ele não é fixo, ele não é estático, você não tá seguro ali. Ele é um título. Então você tem que continuar se dedicando. Por que a maior parte das pessoas engorda e fica feio e fica escroto depois que casa? Porque agora deixou de ser um título, agora virou um rótulo. Por quê? Porque ele é fixo, ele é imutável. Você não conquistou aquilo, você já tinha conquistado aquela pessoa no namoro. Agora você só garantiu, você assinou ali, ó, pronto, eu tô contigo e jurei perante Deus que eu tô contigo pra sempre. É o certo? Não é. Se você considerar o casamento um título, poxa, eu conquistei essa pessoa 2 vezes. Eu conquistei primeiro no pedido de namoro, depois eu conquistei de novo ao ponto dela querer ficar a vida inteira comigo. Você vai tratar como se fosse isso aqui, ó. E aí, claro, infelizmente, depois que o título passa, ele passou. Não tem mais o que... você vai ter que reconquistar. Mas ele sempre vai valer muito mais. E aí, pra falar disso, por que eu acho importante falar disso, né? Porque muita gente quer aquele rótulo de eu sou músico, eu sou fluente em inglês, eu sou faixa preta, e não tá entendendo o real sentido da parada. Não é pra você tratar essas coisas como rótulos, é pra você tratar como títulos. E pra isso eu vou evidenciar o dia que eu desrespeitei o meu professor. Basicamente, eu tava aqui, ó, tipo assim, escorado no ringue, esperando ele fazer alguma coisa. Acho que ele tava limpando uma parada. O que já é burrice por si só, né? Eu deveria estar limpando no lugar dele, porque, caramba, eu sou o faixa branca, ele é o mestre, então não faz sentido ele limpar as paradas depois do treino. Eu que deveria ter feito isso. Mas beleza. Primeiro ponto de burrice. Aí ele me cobrou, ele falou alguma coisa do tipo, você precisa se dedicar mais no treino porque você tá faltando muito. E eu realmente tava, eu geralmente fazia isso, eu treinava o ano todo, chegava ali por novembro, dezembro, eu parava de treinar. Parava de treinar porque no meu trabalho, se eu não me engano, era bem puxado, tipo, nesses meses assim. A reta final era bem puxada, a reta final do ano. Então eu geralmente não priorizava, não era tão disciplinado quanto eu sou hoje, parava. Acabou que nesse processo eu não graduei várias vezes. E aí eu falei, né? Pô, mestre, mas eu tô me dedicando, eu tô fazendo a minha parte. Aí ele falou, tá? Há quanto tempo você treina? Que cor que era pra estar esse negócio aí no teu braço? E aí eu parei, pensei e falei pra ele a maior burrada. E essa era a prova do porquê você não pode pôr uma graduação de preta num cara que tá começando agora. Olhei pra ele e falei, pois é, mestre, mas é que eu nem me importo tanto com isso, sabe? Meu irmão, ele só não falou nada. Tipo assim, eu acho que foi o momento mais desrespeitoso, e eu agradeço por ele não ter falado nada, porque ali eu ouviria umas poucas e boas e eu ouviria merecidamente. E o pior, eu não entenderia o porquê eu tava ouvindo, porque eu não, na hora, nem passou pela minha cabeça o que tinha de errado no que eu falei. Até que o tempo passou e eu vi amigos meus que treinavam comigo e tinham uma graduação tão... Eu vou falar inferior aqui, mas não como se o ser humano fosse inferior, assim como porque na hierarquia de graduações a tua tá mais abaixo, logo ela é inferior. Pessoas com uma graduação tão inferior quanto a minha tinham conseguido graduações respeitáveis. E ali eu já tinha entendido que a graduação na luta, ela não é um título. A graduação na luta é quase que uma maldição. Ela pesa cada vez mais justamente porque... Desculpa, eu falei errado. Eu não reconhecia ela como um título, mas ela não é um rótulo. Ela é um título. E é por isso que ela vai ficando cada vez mais pesada. Porque se fosse um rótulo, eu já sou faixa preta. Não preciso mais me preocupar. Não preciso mais treinar, não preciso mais fazer nada. Porque eu já sou faixa preta. Só que é o contrário, irmão. Faixa preta é um título e você tem que conquistar ele toda vez que você pisa no tatame. Ser preta no Muay Thai, e eu falo isso porque não é porque eu sou o cara que é preto e eu sou preta e agora eu consigo fazer 1000 coisas e eu sou incrível. Não, pelo contrário, é porque eu conheci faixas preta ou prés de preto, enfim, as pessoas do mais alto nível da minha arte marcial
E eu vi ele se esforçando muito mais que faixa branca. E a galera até zoa, né? Brinca, porque o faixa preta ele não aquece e tal. Mas, irmão, chegou na hora de rolar, chegou na hora de sair na mão, chegou na hora de trocar porrada. Quem que bate nesses caras? Quem que para esses caras? Quem que a galera da academia chama pra bater num cara quando esse cara tá sendo prevalecido? É os brancos que estão dando a vida? Então, assim, mano, o faixa preta, ele tem uma responsabilidade tremenda. Porque tu não pode chamar o teu faixa preta pra falar, ó, vai lá, ó, aquele cara ali, ó, tá perdendo a linha. Aí o cara vem e fala, você quer bater? Bate em mim então. Aí ele vai lá e bate no preta. Não pode, isso não pode acontecer. Tá fora de cogitação. Então o que que isso significa? Significa que a partir daquele momento, a partir do momento que o cara foi graduando, o cara foi ganhando mais responsabilidades. O problema é que vocês estão muito perdidos em, nossa, como eu quero ser preta, como eu quero ser faixa preta, como eu quero ser músico. E aí você tá olhando pro rótulo da parada. Você tá tratando aquilo ali como se não fosse um desafio de longo prazo. Porque se você quiser ser preta, você nem vai passar pela tua cabeça a faixa preta. A única coisa que vai passar pela tua cabeça é o treino de agora. Eu preciso aprender, eu preciso fazer direito, eu preciso ser melhor. Tu não vai ficar pensando, nossa, daqui a. Se eu vou calcular mais um ano de azul, tantos anos de roxo, um ano de preta. Ou se não, vermelha, ponta vermelha, branca, azul, azul claro, azul escuro. Você não vai ficar calculando essas paradas. Você vai ver essas paradas da mesma forma que eu via quando eu era imaturo, porque eu via como se fosse um rótulo. Então eu falava, mano, isso aqui é fútil. Isso aqui não é a verdadeira arte marcial. Só que eu tava errado. Porque quando você ganha, volto a dizer, quando eu nocauteei o meu oponente, eu senti muito mais alegria do que quando eu fui graduado pela primeira vez. Porque eu não entendi o que o meu mestre queria dizer quando ele falou assim, parabéns, Júlio, você merece. E colocou no meu braço. Por que eu não entendi? Porque pra mim, aquilo ali era só uma graduação. O que eu não entendia é que todo o suor, todo o sangue, tudo que eu deixei derramado naquele tatame, estava sendo evidenciado ali agora. Eu estava colhendo os frutos daquilo que eu fiz. Então não é uma questão de, não, porque é só mais uma graduação. Não é só mais uma graduação, irmão. É você finalmente colhendo os frutos de tudo aquilo que você plantou. E aí você vai olhar pra mim e vai falar, poxa, Júlio, mas qual que é a correlação disso com a vida? Cara, quantas vezes você não quis ser reconhecido por um bom músico, ao invés de simplesmente querer tocar música? Quantas vezes você não quis ser reconhecido como um bom enxadrista, ou ser chamado de enxadrista, ao invés de querer só jogar xadrez? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem isso muito bem estabelecido, sabe? Porque quando a gente vai fazer uma atividade sendo criança, nós não tiramos como parâmetro o que os outros vão pensar e como os outros vão nos tratar. Nós simplesmente agimos. E aí nós nos perguntamos, eu gosto disso que eu tô fazendo? Tipo, beleza, eu quero tocar um instrumento, mas é violão que eu vou tocar? Porque, beleza, violão é o mais aceito socialmente, é o melhor, é o mais prático, é muitas vezes o mais barato, o mais acessível, eu posso levar pra onde eu quiser e, ganho uma moral com a galera se eu tocar violão com eles, pra eles, aliás. Beleza. Mas quando que você tirou tudo isso da equação e se perguntou, quanto eu gosto disso? Quanto eu quero tocar violão de verdade, assim, tipo, quanto que isso, me chama sem rótulo? Se você olhou pra tua faculdade, quantas vezes tu olhou pra tua faculdade e se perguntou, cara, se não fosse pelo rótulo, o que eu estaria fazendo para ter muito sucesso nessa área? E não é tipo, não, porque essa faculdade aqui é ruim. Não, irmão. Eu quero saber o que você faria para ter sucesso nessa área, para ter o título de verdade. Porque se eu tivesse pensando na graduação, era só ir treinar. E se eu for... mas vamos concordar aqui, vai. Muita gente fala que não é verdade. Pega e vai numa academia meio reba e só treina. Ponto. Só vai lá e treina. Mas tem que treinar bem. Não, é só treinar. Treina de qualquer jeito. Não precisa nem gastar 10.000 calorias, não. Gasta 30 calorias. Faz aquele polichinelo bem broxa. Faz um burpee bem broxa. Na hora que o professor mandar correr, você corre pouco. Na hora que o mestre mandar você fazer sombra, você faz mal feito. Faz de qualquer jeito. Se a academia for ruim, eles te graduam mesmo assim. É o que acontece. Porque, poxa, tu vai pagar pra graduação, tá ligado? Então, tipo, muitas vezes se a academia for ruim... Agora, se a academia for boa, não é assim, não. Se a academia for boa, meu irmão... Tipo, e eu falo isso pela academia que eu treinei, tá ligado? Na academia que eu treinei, eu vi pessoas
levando meses para ganhar o primeiro grau no jiu-jitsu e eu vi pessoas ganhando muito rápido. E aí eu olhei e falei, poxa, o que aconteceu? Pô, o cara que treina meses, treina pouco, treina fraco e treina fofo. O cara que treinou por pouco tempo, demonstrou que realmente queria a parada e deu sangue na parada. E aí? Qual é a diferença? Ele demonstrou etiqueta, ele demonstrou que não tem vaidade, ele mostrou que ele não tá ali pela graduação, ele tá ali pelo título. Então sempre que alguém falar pra você que você é bom, que você merece algo, lembra que isso tudo é rótulo. Isso tudo não passa de um rótulo. Agora, o título é um momento em que até aqueles que querem te rotular como com coisas ruins tem que se curvar pra você. O título é aquele momento em que nem aqueles que sentem inveja, se sentem inseguros, se sentem mal, têm o direito de te rotular como algo ruim. Por quê? Porque a tua parte você fez. Cadê o meu... Ah, joguei lá no canto. Mas isso aqui, ó... Ah, não valeu porque... Chora. Ah, não valeu porque você não se esforçou. Chora. Ah, eu achei fácil demais. Chora. Chora. Não tem desculpa. Que nem os caras que... Poxa, fui chamado de burro a minha vida inteira. A minha vida inteira fui chamado de burro. Inclusive, uma vez um amigo meu falou na minha cara. Amigo entre aspas, né? Era amigo naquela época. Hoje em dia considero um merda. Mas falou na minha cara. Eu não tinha amor próprio o suficiente pra considerar um merda naquela época. Agora, talvez você esteja na mesma situação. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas falou na minha cara. Cara, você só teve sucesso nessa área aí porque essa área é fácil. Demorou. 5 aprovações em medicina. Só fiz 5 vestibulares, tá? Talvez eu tivesse feito mais. Infelizmente só fiz 5. Ah, mas eu acho que pra você foi mais fácil. Chora. Chora, irmão. A realidade se impõe sobre você. E aí, a partir do momento que você consegue o título, a tua realidade vai se impor sobre aquele cara. Chama de burro agora, pô. Ué, tecnicamente, se eu sou um burro e eu fiz isso, então eu sou 3 vezes melhor que você. Sou melhor porque eu fiz o que tu não fez, sou melhor porque fiz sendo burro, e sou melhor porque ainda fiz e não fui jogar na tua cara, tá ligado? Tô falando isso porque é um vídeo no YouTube, mas se não, guardava pra mim. É isso. Então assim, as pessoas elas vão tentar te tirar. Porque a partir do... Conforme você vai acumulando títulos, você também começa a ser rotulado. Rotulado como uma pessoa boa, rotulado como um cara dedicado, rotulado como um cara disciplinado, rotulado como um cara inteligente. Você vai adicionar rótulos. E não é ruim. O que eu tô falando é que você não pode buscar esses rótulos. Olha os caras me ligando aqui. Pronto. O que eu tô falando é que você não pode buscar esses rótulos. O que você precisa, na verdade, é o oposto. Você precisa buscar os títulos. E como é que você busca os títulos? Olhando para a atividade do momento. Olhando para o presente. Uma vez um homem muito sábio me falou a seguinte frase. O nome dele é Carlos Fernandes. O cara é muito sábio. E a gente tava conversando assim sobre a vida e ele me falou uma parada. Só tem um jeito de você fazer um futuro extraordinário. Aí eu olhei e falei, pô, então conta, né? Construindo um passado extraordinário. E só tem um jeito de você fazer um passado extraordinário. Fazendo um presente extraordinário. Então muitas vezes eu quero aquele futuro lá, mas o meu passado é um lixo. Eu quero, e eu falo isso por mim, tá ligado? Porque no dia 12 de setembro de 2024, eu comecei a flertar com a medicina. Só que o meu passado era o quê? Os rótulos que tinham sobre mim. Esse cara é indisciplinado, esse cara não é bom o suficiente, esse cara é burro, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Então o meu passado, meu banco de dados era, caraca, irmão, não tem como pra mim. Pra mim não tem jogo. Aí passou um tempo. Pouco tempo. Porque em fevereiro de 2025, eu olhei e falei, não, eu vou passar em medicina esse ano. E aí eu comecei a estudar. E aí eu tive 8 meses de estudo. A partir daquele momento, o que eu pensava já não era mais no, cara, eu tô construindo um futuro extraordinário. Não, eu tô reconstruindo um passado. Porque se no meu passado eu fui ruim, agora eu preciso compensar. Agora eu preciso... Porque assim, é como se você estivesse aumentando uma média. Digamos que você tirou 5 a vida inteira, a tua média é 5. Aí você tirou um 6, a tua média vai virar 5,1, 5,01. Tua média vai aumentar muito pouco. E daí você começa a tirar vários 6, a tua média começa a virar 5,5, 6. Só que se você quiser aumentar muito, você pega e sobe a meta. Só vou tirar 10 agora. 10, 10. Uma hora essa média aumenta. E eu vou dar murro até quebrar a faca, porque eu não tô nem aí. Eu me comprometi a fazer, então agora eu vou fazer. E foi o que eu fiz.
Então eu comecei a executar as coisas que eu sabia que eu precisava executar, focando sempre no presente extraordinário, porque eu sabia que eu não ia ficar inteligente do dia para noite. Eu já imaginava isso. Então, o que eu vou fazer? Foca na execução. Faz até essa média subir. A hora que a média subiu, aí as pessoas olham e falam o quê? Caramba, esse cara é bom. Mas as pessoas não fazem isso por mal. Elas fazem isso porque elas só têm acesso aos dados que você está dando agora. Então é como se ela não tivesse visto aquele monte de nota 5 que você tirou. Ela está vendo só as notas 10. E pasme, mas essas notas 10 é o que você é agora. Você construiu o presente extraordinário. E esse presente vai construir o futuro extraordinário. Você só precisa manter ele. Por que você construiu ele? Porque você focou na consistência. Então, foca nos títulos. Foca em eu vou ganhar aquilo que é indiscutível. Uma graduação é indiscutível, cara. Se for uma graduação séria, se você estiver numa boa academia, ela é indiscutível. Ela fala por você. Sabe por que como que eu sei que ela fala por você? Pode estar todo mundo conversando aqui, ó. Chegou o preta, ele nem é o mestre. Ele fala, gurizada, cala a boca aí que eu quero falar uma parada séria agora. Todo mundo, ó. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque a gente sabe que na luta não é que nem muitas faculdades por aí que você consegue empurrar com a barriga por 5 anos e aí empurrei com a barriga, agora cheguei lá, graduei. Não, na luta essas academias ruins elas são minoria. A maioria das academias são sérias. E aí o que você sabe que o faixa preta conseguiu? Muito soco na cara, muito nariz quebrado, muito olho roxo, muito sangue, muito suor. Então você respeita ele. Você já olha e fala, pô, esse cara, ele passou por muita coisa. Então é basicamente isso. E é por isso que você deveria focar nos títulos e não nos rótulos. Valeu!